Glória a Deus. Que a graça e a paz, a misericórdia, o amor de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Se você recebe, diga amém. Que você seja inundado pela presença do Espírito Santo. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Estamos desenvolvendo este tema, a recompensa da honra. E vamos avançar um pouquinho mais neste tema. Eu quero despertar você para uma jornada de ativação profética. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, que se encerra no livro de Malaquias, o último profeta do Velho Testamento foi Malaquias. E por um período de 400 anos, houve silêncio. Até chegar João Batista. Imagina, todo esse período sem uma voz profética. O profeta, ele é levantado para confrontar, para gerar arrependimento, para que a glória de Deus se manifeste numa casa, numa família, numa cidade ou numa nação. João Batista, ele recebeu a palavra no deserto da Judeia. Veio a ele a palavra. Começou um novo tempo de ativação. A palavra foi revelada. Cristo se manifestou. E desde então, a igreja de Jesus, ela se move na terra. E nós somos a boca de Deus neste tempo, nesta geração, na terra. Amém. Nós somos a boca de Deus. E eu quero despertar você para uma jornada de ativação profética. Interessante porque quando nós olhamos para o Velho Testamento, o Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote. Nem os sacerdotes podiam entrar neste lugar. Apenas o sumo sacerdote, ele entrava com as suas vestimentas e ele trazia campainhas. E quando ele se movia, emitia um som. Quando o sacerdote se movia, ouvia-se o som. E quando já não se ouvia mais o som, era porque o sacerdote havia morrido. E ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Então eles puxavam o sacerdote, porque ele trazia da sua cintura uma corda. Quando não há mais som, é porque alguém morreu. Mas nós estamos vivos, a igreja está viva, então nós vamos profetizar, chamando a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. E eu quero despertar você, amanhã, segunda-feira, começaremos uma jornada. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 6h30 da manhã até as 7h30 da manhã. Aonde você vai orar? Nós vamos orar aqui, neste lugar. E eu sei que algumas pessoas talvez não possam, mas a maioria pode. E se você acha que pode, você pode. Se você pensa que não pode, você não pode. Quantos pensam que pode? Olha aí, ó. Quantos pensam que não pode? Não, não pode. Se você pensa que pode, você pode. Então amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos aqui. No momento de ativação, algo poderoso vai acontecer. Eu estava pensando a respeito de Eliseu, quando a cidade de Dotã foi cercada. Ele era o profeta e Deus falava a ele, comunicava a ele o que o rei da Síria falava lá no seu quarto. Imagina, o rei conversava lá no interior da sua casa e Deus revelava ao profeta as estratégias do rei. E o rei montava emboscada para surpreender a nação de Israel. E o profeta vinha ao rei de Israel e dizia: olha, não passe em tal lugar, porque ali tem uma emboscada. E ele não ia para aquele lugar. O rei montava uma outra estratégia, o rei da Síria. Por muitas vezes, ele tentou surpreender o rei de Israel. Mas todas as vezes, Deus revelava ao profeta, e o profeta comunicava ao rei de Israel, e eles não passavam pelo território onde estava o rei da Síria. O rei da Síria ficou incomodado, dizendo: olha, deve ter alguém entre nós que está delatando os meus planos. E alguém disse: não, rei, é que lá em Israel tem profeta, e lá tem um profeta que tudo que você fala, no mais interior da sua casa, o Deus de Israel comunica a ele. E ele comunica ao rei de Israel.
O inimigo, ele quer nos surpreender, mas Deus nos revela, e Deus nos dá sabedoria, habilidade e graça, e nós que vamos surpreender o inimigo. Mas olha que interessante, o rei da Síria, ele enviou um exército para cercar a cidade de Dotã, onde o profeta estava. A cidade foi cercada, cavalos e os seus cavaleiros, ali estava o exército da Síria, para surpreender o profeta. Quando amanheceu o dia, o moço do profeta saiu, e quando ele saiu, ele viu o exército que estava ali, cercando a casa. Ele voltou e disse: ai meu senhor, o que nós vamos fazer? Nós vamos perecer, nós estamos cercados. Olha que oração simples do profeta: Senhor, abra os olhos deste moço, para que ele veja. E os olhos daquele moço foram abertos, e ele pôde ver que entre eles e o exército do inimigo existia um exército celestial. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. O inimigo está ao derredor, mas ao redor nós temos anjos que nos guardam e nos protegem. É interessante porque o profeta vai liberar uma palavra dizendo, ordenando para que aquele exército, todos os homens do exército do rei da Síria, fossem tomados por cegueira. E eles ficaram cegos. Imagina isso. Ficaram cegos. Eu não sei se você está percebendo algumas coisas estranhas. Pessoas que estão no auge. Outro dia um jovem que fumava maconha num programa, tinha milhares e milhões de seguidores, se expressou, na verdade falando o que está no coração, porque a Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio, e foi cancelado, do dia para a noite. Aquela influência que ele tinha, milhares e milhares de pessoas que o ouviam diariamente, ele foi tirado do cargo, foi deposto do cargo, e hoje está lá no ostracismo. Um deputado vai para a Ucrânia, confrontava todo mundo, chamava o presidente de genocida, do dia para a noite, foi para a lona. Eu vi um comentarista jornalista dizendo, a maldição pegou ele. É impressionante. Não sobrevive não. Foi o mais votado da história de São Paulo, o segundo mais votado da história. Está desesperado. E não só ele, alguns outros. A minha oração e a minha declaração de ativação profética, Deus vai confundir o inimigo. Minha irmã, vai confundir. Não fala coisa com coisa. E amanhã vai começar essa jornada de uma semana. Imagina o que vai acontecer. Então eu quero convocar vocês para estarmos juntos aqui nos nossos campos, deste tempo de ativação profética. E disse Deus, e assim foi. Tudo que você disser, assim será. Amém? Nós vamos abençoar o Brasil, nós vamos abençoar as famílias. Toda arma forjada contra a sua casa não prosperará, em o nome de Jesus Cristo. Mas é preciso falar, meu irmão. Não é apenas pensar, imaginar. A imaginação é um princípio espiritual. Como imagina na sua alma, assim você é. Mas é um princípio, não é tudo. Temos que falar. As nossas palavras são sementes. A gente fala para a vida ou fala para a morte. Amanhã nós vamos falar para a vida. E nós vamos chamar a morte de todo o plano do inferno contra o Brasil também. E abençoar a nossa nação. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Então eu espero vocês amanhã, 6h30 da manhã. E no final de semana, nós teremos 24 horas de oração ininterrupta neste lugar. Começando 18 horas do sábado, até as 18 horas da sexta, até as 18 horas do sábado. 24 horas de oração. É o tabernáculo de Davi que está sendo restaurado. Amém? Restaurarei o tabernáculo de Davi que está caído. É a profecia de Amós. É a profecia. E agora nós vamos viver isso.
tempo de louvor, tempo de adoração, tempo de comunhão, tempo de intimidade com o nosso Deus, 24 horas por dia. Nós vamos acabar com essa dicotomia. Quando você está na igreja, você é crente. Quando você está lá na sua casa, lá não sei aonde, você é mais ou menos. Não, você é crente aqui, você é crente na sua casa, você é crente lá no seu trabalho. Se precisar, você vai dizer: ei, eu sou crente. A Bíblia diz: seja crente, não seja incrédulo. Seja crente como Abraão foi crente. Quantos crentes nós temos aqui? Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso a ele. Graças a Deus. Nós estamos nessa jornada com o tema A Recompensa da Honra. Esse livro de John Bevere, o pastor Breno citou no culto das 17, é um livro tão extraordinário. Eu quero recomendar que você que não tem este livro, A Recompensa da Honra, de John Bevere, busque o livro, leia o livro, medite, pense, pesquise, e você vai ser tremendamente abençoado. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 1, o versículo 19, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ó, que coisa extraordinária. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. É bíblico desfrutar do melhor desta terra? Sim ou não? É bíblico. Querer todo mundo quer, quem não quer desfrutar do melhor? Mas preste atenção, toda promessa que temos, são mais de 8.000 promessas, todas elas estão vinculadas a um princípio bíblico. Você vive o princípio, você desfruta da promessa. Todo aquele que vive o princípio tem direito a desfrutar da promessa. Mas é interessante porque algumas coisas elas não se cumprem automaticamente. Por isso que o profeta Isaías diz, Deus diz através do profeta Isaías: procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões. Você já prometeu alguma coisa para o seu filho que quando ele é criança, ele não se esquece? O Levi, a apóstola, ela gosta muito de dar presentes, é a linguagem de amor dela, alguém disse, a Rebeca disse, é a linguagem de amor da mãe. Ela gosta muito de dar presentes. E outro dia ela encomendou alguma coisa que vem pela internet, falou para o Levi: olha, eu pedi isso para você. E falou o dia que chega, ele está em contagem regressiva. Ele falou assim para a mãe dele, assim: olha, não dá para ficar na casa da avó até o presente chegar? Ele não se esquece um dia sequer do que a avó prometeu. Criança é assim. Mas saiba você que o próprio Deus nos quer ver assim. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Procurar lembrar Deus do quê? Das promessas. Mas ele esquece? Não, mas ele quer que você lembre ele. Tantas quantas são as promessas de Deus, temos nela o sim e por elas o amém, por nosso intermédio. Tantas quantas são as promessas de Deus. Se quiserdes, mas não termina aqui, e me ouvirdes. Esse ouvir é obedecer, é viver e praticar os princípios da palavra de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Quando eu estava me preparando para compartilhar esse tema, veio este versículo, mas depois veio o segundo versículo, que segue este versículo, e eu fiquei pensando comigo mesmo, não dá para ler só esse, mas o Espírito Santo foi insistindo comigo para que eu pudesse ler também o versículo de número 20, e olha o que diz o versículo 20, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Esse não é bom de ler, não. Se quiserdes, eu quero, me ouvirdes, obedecerdes, comereis o melhor, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, ela é uma arma de ataque, mas muitas vezes essa própria espada pode nos ferir, entende?
Se quiseres, quantos querem? Amém. E me ouvirdes? Ele continua dizendo assim, amém, glória a Deus. Comereis o melhor desta terra. Amém. Os planos de Deus para nós são mais elevados do que os nossos próprios planos. Eu só penso coisa boa a meu respeito. Eu só penso coisas boas a respeito da minha família. Eu só penso coisas boas a respeito de vocês. É verdade. Nós estamos vivendo tempos estranhos. Não sei se você tem essa percepção. E muitas pessoas estão tomadas de angústias, de incertezas nos seus corações. Mas uma coisa eu sei. Deus, ele se revela e Deus se manifesta em todo o tempo. Deus está presente quando tudo vai bem, mas Deus também está presente quando nem tudo vai bem. O Deus que nós servimos, ele é especialista em se manifestar em meio ao deserto. Quantas pessoas estão... Interessante porque quando chegou a pandemia, em 2020, 2019, mas 2020 veio o primeiro lockdown dessa história contemporânea em que eu vivo, onde tudo foi fechado, no dia 16 de março de 2020, foi algo estranho. As ruas paradas, era esquisito, muito estranho, mas muito estranho. Nós estávamos com quase 20 a 30 pessoas trabalhando no nosso centro de treinamento, em reforma, e acelerando para terminarmos aquela obra, e quando eu cheguei ali, tudo silêncio, não tinha ninguém trabalhando. Foi angustiante, muito estranho, mas nós tínhamos uma declaração profética sobre nós que dizia: 2020 é o ano da expansão. E algo sobrenatural aconteceu, porque Deus nos colocou num novo nível de influência, de conquistas, de crescimento, de frutificação. Os novos campos foram sendo abertos, novas conexões foram sendo estabelecidas, e vimos a provisão sobrenatural de Deus como não tínhamos visto já há muito tempo. O Deus, aquele que é especialista em mandar o maná, e mandou o maná por 40 anos para sustentar uma nação no deserto, ele se revelou entre nós, trazendo provisão de uma forma sobrenatural. Entramos em 2021, debaixo da nova declaração profética Amplitude, Reobote, poços que produzem água em abundância, sem conflito. Olha isso. E chegamos em 2022 com a nossa declaração profética Influência. E hoje o mundo está chocado diante desse cenário, desta guerra que estamos vendo na Ucrânia. A nossa mente natural não entende, não compreende, por mais que a gente procure analisar. Por quê? Tem coisas que nós não vamos entender, mas tudo converge para o cumprimento das Escrituras, tudo. Quando Jesus, ele chama os discípulos, ele vai para a região de Cesareia de Filipe, no norte de Israel. Esse ano nós vamos a Israel. E quem vai comigo para Israel? Olha aí, os crentes estão dizendo tudo amém. Os incrédulos estão assim, eu não vou, eu não tenho dinheiro. O incrédulo, geralmente, ele pensa nisso. Eu vou dar a segunda chance para você, porque Deus é o Deus da segunda chance. Quem vai a Israel comigo? Isso. Tem um ditado que diz que quem tem boca vai aonde? E quem tem fé vai aonde? Isso. Quem tem boca vai a Roma, quem tem fé vai a Israel. Mas se deixar, a gente passa por Roma e depois vai à Grécia e depois vai para Israel. Vai ser assim. Mas o que eu tenho percebido é que muitas pessoas estão angustiadas, tomadas por incerteza,
Poxa, os meus investimentos estavam rendendo tanto e agora com esta guerra, acho que eu vou investir em petróleo. Mas muitos estão inseguras, com o coração na boca. Mas uma coisa é certa, o Deus que guardou a nação de Israel por 40 anos e trouxe provisão, que da rocha tirou água, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Deus não mudou. Se nós ousarmos confiar nele, vivermos os princípios, nós vamos desfrutar das promessas. Por quê? Porque os pensamentos de Deus para nós são mais altos do que os nossos próprios pensamentos. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensamentos de... Deus não tem pensamento mal para você, nenhum. Os pensamentos de Deus ao teu respeito são pensamentos de paz. Você sabia que tem mais pessoas em guerra aqui do que lá na Ucrânia? Você sabia que os pastores da Ucrânia permaneceram lá para cuidar do rebanho? As bombas caindo, mas nós vamos permanecer no território. Estão lá, cuidando das ovelhas. Mas é possível que numa terra de paz como esta em que nós vivemos, muitas pessoas estejam aflitas, angustiadas, perplexas, assombradas. Que você possa ter o seu entendimento aberto, sua visão espiritual ampliada, para compreender quem é o teu Deus. A honra é uma fonte inesgotável de vida longa e prosperidade. Em primeiro lugar, a honra é uma fonte inesgotável de vida longa e prosperidade. Observe comigo Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16 diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o primeiro mandamento com promessa: honrar o pai e honrar a mãe. É o primeiro mandamento. A honra é uma fonte inesgotável de vida longa e de prosperidade. O meu pai completou 102 anos, dia 10 de fevereiro. 102 anos. Eu tenho orado. Eu não sei se eu quero chegar a 102, mas 110 eu estou querendo. Estou brincando. Se for para eu viver com vigor, com saúde, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, vale a pena viver assim. Mas nós somos 7 irmãos. Todos os meus irmãos têm honrado pai e mãe. A minha mãe faleceu com 91 anos de idade. Eu tenho visto a expressão dos meus irmãos na direção dos meus pais. E eu sempre conversava com meu pai, e ele falava a respeito da honra, e ele honrou seu pai, ele honrou a sua mãe. E diz: é por isso que eu estou vivendo tanto assim. Mas não é só viver, é viver bem. Não é só viver, é viver saudável. Porque não vale a pena viver nem um dia mais nesta terra, numa cama, onde pessoas precisam trocar, dar banho. Na verdade, não vale a pena viver. Mas aquele que honra pai e mãe, tem a promessa de viver bem. E viver muitos dias. Vamos trazer à memória. Pai, e falando do Pai Celestial, que é o nosso Deus, eu tenho honrado papai, eu tenho honrado mamãe, então eu reivindico saúde, eu reivindico provisão, uma vida de êxito, uma vida de sucesso, porque é o que a Bíblia diz. Quem honra pai e mãe, prolonga os seus dias, e não apenas prolonga os seus dias, mas vai ser bem sucedido. Você pode aplaudir a Ele?
A honra e a desonra são sementes. São sementes que nós trazemos nas nossas mãos. Eu digo que a desonra você traz na mão esquerda e a honra você traz na mão direita. Honra fala de valorização, respeito, apreciação, isso é honra. E a desonra é o contrário disso. É a depreciação, a desvalorização, o desrespeitar, o negligenciar. Todos os dias nós nos deparamos com pessoas que nós podemos nos expressar em honra ou desonra, apreciar ou depreciar, valorizar as pessoas ou desvalorizar as pessoas. Todos os dias. Interessante porque sempre que nós estamos reunidos, surge o nome de alguém e você vai ter a oportunidade de falar a respeito daquela pessoa, apreciando, se expressando em honra ou desonra. Então, a honra e a desonra são sementes que nós trazemos nas nossas mãos. Escolha sempre plantar sementes de honra. Em terceiro lugar, quem honra, desfruta da presença. E quem não honra, não desfruta da presença. Observe esse texto comigo, Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, os versos 37 e 39 diz assim. É Jesus falando. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Olha só. Jerusalém, era um povo religioso, mas que matava profeta. Como você mata profeta? Falando mal de profeta, criticando o profeta. A crítica é um projétil que você abre a sua boca e lança na direção do profeta. É um míssil. E Jesus está ali, tudo que Jesus queria era abençoar Jerusalém. Tudo que Jesus queria era abençoar aquele povo, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação. Mas quando Jesus chega em Jerusalém, ele é rejeitado, ele é desprezado. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Jesus está dizendo: quantas vezes eu quis proteger vocês, guardar vocês, abrigar vocês, como uma galinha ajunta e protege os seus pintinhos. Ele está dizendo: olha, a vossa casa ficará deserta. Ele está dizendo: vocês não vão desfrutar da minha presença. Versículo 39, ele diz: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Olha isso. Vocês não me verão mais. Onde não tem honra, você não desfruta da presença. É impressionante. É criado como um escudo que se torna impenetrável o acesso. É Jesus que estava ali. E ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi ignorado, foi depreciado. Eles tinham Jesus simplesmente como um filho do carpinteiro. Imagina isso. Quem é ele? É o filho do carpinteiro. Eles não viam Jesus como Messias, eles não viam Jesus como filho, eram religiosos. E Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja aqueles que te foram enviados. Pare de lançar pedras contra aqueles que foram enviados. Vocês não me verão mais, até que vocês digam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Olha só. Vocês vão ser restringidos na minha presença. Imagina, você ter alguém na sua casa e você não desfrutar da presença daquela pessoa. A pessoa mais importante neste lugar é Jesus. A pessoa bendita do Espírito Santo. Você já se assentou à mesa assim, para almoçar, para ter um momento de comunhão, e pessoas que ficam no telefone, comendo com o telefone o tempo todo? É desagradável, não é desagradável? De vez em quando, se a gente não cuidar de mesa, a gente faz isso. Não é verdade? Imagina você está desfrutando. Porque a mesa é um tempo de comunhão, a partir do pão.
É um dos momentos mais especiais para uma família. Imagina aquelas pessoas que pegam o pratinho, vai comer no quarto, diante da televisão, no computador. Meu irmão, virou uma loucura. Nós precisamos reorganizar algumas coisas. Nós estamos aqui. Quem é a pessoa mais importante? É Jesus, não sou eu, é Jesus. O Espírito Santo. Esse momento não é a hora para nós estarmos no celular. Tem gente... É um negócio de louco. Celular, você vai ficar no seu lugar agora, aí no nome de Jesus. Eu sei que vai tremer. Meu irmão, eu vi algo estranho essa semana. Eu fui almoçar e a Rebeca estava com a gente. Meu irmão, o pessoal ficava assim, comendo assim, o tempo todo. Eu falei, Jesus dos crentes, você falou, olha, era um adolescente. Aí eu olhei para o pai dele comendo os dois. E o celular, comendo o tempo todo. Tem gente assim. Que loucura. Jesus está dizendo, olha, vocês são religiosos. Eu conheço vocês. Vocês não me verão mais, até que vocês digam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Interessante porque quando algumas pessoas são privadas da nossa presença, a gente fica assim pensando por quê? O próprio Deus está intervindo, porque onde não tem honra, não desfruta da presença. Se você quer acessar o coração de alguém, se expressa em honra. Olha o Salmo de número 15, o que diz. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem? Quem é de morar no seu santo monte? O tabernáculo de Davi ficava no monte. Gerizim é no monte. No Monte Moriá, que é o lugar onde foi construído o templo. Monte Moriá. É o lugar do sacrifício, onde Abraão sacrificou Isaac. O tabernáculo de Davi foi construído lá. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem? Tabernáculo fala da presença de Deus. A presença dele. Versículo 2 diz, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Atente para o versículo 3. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu próximo. Difamar é tirar a fama ou o crédito de alguém. É diminuir as pessoas com palavras. É depreciar pessoas. Quem vai permanecer na presença? Aquele que se expressa em honra e não difama. Queridos, todos os dias nós somos tentados a lançar palavras difamando alguém. Todos os dias. Eu me lembro de um pastor que ligou para mim perguntando sobre um outro pastor. E eu não sei o que ele queria ouvir de mim. Mas eu lancei somente palavras de apreciação em relação a este pastor que ele perguntou para mim. Esse pastor por um tempo congregou conosco, depois nos deixou. E como Demas, Paulo diz, me abandonou. Estou brincando. E eu ouvi algumas coisas que ele falava ao meu respeito. Foi um tempo difícil. Mas quando esse pastor telefonou para mim perguntando a respeito deste pastor, eu falei palavras boas a respeito dele. Ele falou, Edmilson, mas você é muito santo, hein? Eu falei, não é que eu sou santo. Acho que eu sou sábio, porque eu não vou difamá-lo. E eu destaquei os pontos positivos, dizendo ele era um homem extraordinário. Uma mente ampliada no conhecimento. E fui liberando palavras boas. Ele ficou admirado das palavras que eu liberei sobre aquele pastor, a respeito daquele pastor.
todos os dias. Todos os dias. Alguém vai chegar para você criticando alguém, principalmente se for pastor ou líder. Alguém já falou para você a respeito de um pastor? Só coisas boas, né? Cuide o seu coração, guarde o seu coração, se expresse em honra, e você vai desfrutar da presença do Deus Todo-Poderoso. Quarto lugar, a honra leva você a acessar lugares inimagináveis. A honra vai levar você a acessar lugares e pessoas que você jamais imaginou que poderia acessar. Escute o que eu estou te dizendo. A honra vai levar você a acessar lugares e pessoas que você jamais pensou em acessar. 1 Samuel 9, eu vou resumir o texto. Esse texto fala a respeito de Quis. Ele era um benjamita, ele era o pai de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas ele não era rei, era apenas filho de Quis, da tribo de Benjamim, uma das menores tribos. E o pai de Saul chamou Saul e disse: olha, eu tenho uma missão para você. As jumentas se perderam. E ele chamou Saul e um servo para ir com ele para procurar jumentas. É o caçador de jumentas. Olha isso. Saiu para caçar jumentas e voltou para casa ungido rei de Israel. Por quê? Quando eles saíram, eles percorreram vários lugares e não encontraram as jumentas. Acabou a água, acabou o pão. Saul disse para o moço: vamos voltar para casa. Não tem mais pão e não tem mais água. E já são tantos dias que nós estamos procurando essas jumentas, que o meu pai já não vai estar preocupado conosco, vai estar com as jumentas, vai estar preocupado conosco. Vai deixar de se preocupar com as jumentas e vai começar a se preocupar com os jumentos. Estou brincando. O moço, olha que extraordinário. O moço diz assim: eu sei que neste lugar, aqui tem um profeta. Vamos ao profeta. Naquele tempo, o profeta era chamado de vidente, não é uma cartomante que vai ler a mão, colocar a bola de cristal, não, era um profeta mesmo. Deus revelava a ele, ao profeta. Vamos ao profeta, quem sabe ele nos diz onde estão as jumentas. Saul disse ao moço: olha, eu não tenho nada para oferecer para o profeta. Como nós vamos a um profeta? Todas as pessoas que iam a um profeta, elas se expressavam levando alguma coisa, algum presente, não para comprar o profeta, mas era uma expressão de honra. Não sei se você já viu quando os presidentes, eles se encontram e muitas vezes vão visitar uma outra nação, eles trocam presentes, não importa o valor, e o valor geralmente não é grande, mas é uma expressão de honra. É uma expressão de honra. E Saul disse: olha, eu não tenho nada, como que nós vamos a um profeta? Eu não tenho nada para oferecer para ele. O moço disse: eu tenho um quarto de ciclo de prata. Olha isso. E eles foram ao profeta. No dia anterior, Deus falou ao profeta dizendo: amanhã virá a você um jovem, e ele será o rei de Israel, você vai ungir o rei de Israel. No dia anterior, quando Saul chegou, Samuel reconheceu. E é interessante porque eles foram levados para um lugar especial. Eu quero destacar esse texto para que você compreenda. Observe comigo esse texto, que está no versículo 22. O que vai acontecer com esses dois, Saul e o moço? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu o quê? O lugar de honra. Samuel pegou os dois, tanto Saul como o servo. Meu irmão, nesse tempo, o servo era aquela pessoa mais comum, que estava ali para servir, para ser mandado. Um servo jamais se assentaria à mesa.
com seu senhor, jamais. Mas porque o servo vai se expressar em honra na direção do profeta, ele vai ter um lugar especial à mesa. E diz o texto, entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Imagina aquela mesa, 30 pessoas, e eles vão ter um lugar de honra. Saul vai ter um lugar de honra, mas ao lado dele, quem estava lá? O servo. Saul se tornou o rei de Israel. Eu fico imaginando qual foi a posição que esse moço foi colocado para estar ao lado do rei. Então, quando você se move, mesmo servindo alguém em honra, vai ter um lugar especial, porque Deus, Ele recompensa, Deus, Ele é galardoador, mesmo que neste mundo você esteja sendo injustiçado, parece que as coisas estão indo ao contrário, mas algo está acontecendo no mundo espiritual, e Deus toma a tua causa. Aquele moço foi colocado juntamente com Saul no lugar especial. Fica imaginando, aqueles 30 não eram pessoas comuns, eram pessoas escolhidas pelo profeta para estarem sentadas à mesa, eram príncipes, estavam ali. E quem vai estar lá? O servo. Deus tem um lugar especial para todos nós. A honra abre um portal que vai levar você a acessar coisas que você jamais imaginou acessar. E para encerrar, eu quero reler o texto que o pastor Breno leu, que está em Provérbios capítulo 3. O sexto, a honra abre um portal de provisão abundante. A honra abre um portal, pense num portal, é o lugar que você vai passar. A honra abre um portal de provisão abundante. Abundante. Nós temos os nossos obreiros, que são centenas, e quem sabe que já há 1 milhar de pessoas servindo aqui, e eles servem com tanta alegria. Eu vejo desde amanhã de domingo, quando o dia clareia, as pessoas estão chegando a este lugar para preparar tudo isso. Temos aqui o backstage, temos os nossos obreiros servindo, são centenas e centenas de pessoas que estão servindo, muitas vezes até invisíveis, mas Deus está recompensando. Existe um lugar especial para eles, a mesa. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dos nossos obreiros. Olha o que diz o texto: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra é uma forma de honrarmos a Deus com os nossos bens. E a promessa vem logo a seguir: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Preste atenção. Quando João Batista recebeu a palavra no deserto da Judéia, diz que os caminhos escabrosos seriam endireitados, os vales e os outeiros seriam aplainados. A Bíblia não está falando de topografia, de geografia. Se você for a Israel hoje, os montes estão lá como nos dias de João Batista. Estão lá. Você vai conhecer muitos montes citados na palavra. Eles permanecem iguais. Mas está falando o quê? Do nosso coração. O coração depressivo vai ser trazido para um nível de equilíbrio. E aqueles que são exaltados demais vão ser nivelados para ter o equilíbrio e não serem tomados pela soberba, pela arrogância, pela prepotência. Os teus lagares transbordarão. Olha isso. O vinho fala da alegria. Isso está falando da sua alma. Esse equilíbrio emocional. Saúde emocional é o que Deus tem para nós. Quando você honra ao Senhor com as tuas primícias, os primeiros frutos de toda a sua renda, os teus celeiros, a palavra de Deus vai ser liberada e você vai se saciar pela palavra. Algumas pessoas vêm à igreja e falam: não recebi nada, voltei igual.
Nada falou comigo. E outros saem daqui vibrando, falando que extraordinário, que maravilhoso. Eu fui alimentado, estou nutrido. Alegria. Experimenta. Honre ao Senhor. Esse portal de bênção, de prosperidade, de provisão abundante vai se manifestar na sua vida. Emocional, espiritual e física. Amém? Que possamos, nesta jornada, esta semana que começa hoje, amanhã, nos expressarmos em honra. Ah, você vai chegar até para o cachorrinho da sua casa e falar, mas o cachorrinho, esse cachorrinho é abençoado. O porteiro, seu condomínio, segurança, você vai honrá-lo. Aquelas pessoas que trabalham para você, você vai honrá-los. As pessoas que você trabalha para elas, você vai honrá-los. Não vai amaldiçoá-los, não vai depreciá-los. Amém? Vocês estão entendendo? Você vai honrar a Deus e você vai honrar as pessoas. Deus se revela, Deus se manifesta em meio à honra. A Deus toda honra, todo louvor e toda adoração.